Talvez seu filho não queira entrar na empresa porque você passou 20 anos ensinando ele a fugir dela. E o mais duro é que você pode nem ter percebido que fez isso. Você chegava em casa cansado, reclamava do cliente, do funcionário, do sócio, do banco, da margem, do imposto, do caixa, da reunião que nunca acabava. E aí, anos depois, quando chegou a hora de falar em sucessão, você se surpreendeu porque seu filho disse: "Eu não quero nada com isso." Mas deixa eu te perguntar uma coisa, sócio. O que exatamente ele conheceu da sua empresa? Afinal, ninguém ama o que não conhece. Falando nisso, se você ainda não me conhece, eu sou Pedro Lobo, empresário, sócio como você e especialista em empresas familiares. Nesse vídeo, eu vou te mostrar por que a maioria das sucessões fracassam muito antes do testamento. E vou te entregar uma trilha de 4 fases para inverter esse jogo. É um framework que eu chamo de trilha do legado vivo. A sucessão não começa quando o filho faz 25 anos. Não começa quando você chama o advogado para fazer uma holding. Ela não começa quando você monta o acordo de sócios. A sucessão começa muito, mas muito antes. Começa na história que essa criança escuta sobre a sua empresa desde pequena. E aqui tem uma coisa muito importante. A criança não entende fluxo de caixa. O adolescente não entende margem de contribuição. Filho pequeno não entende risco empresarial, capital de giro, estratégia, sucessão, nem governança. Mas ele entende o seu rosto quando você chega em casa. Ele entende se a empresa te dá orgulho ou te dá raiva. Ele entende se aquele negócio é uma fonte de vida ou uma fonte de sofrimento. Eu mesmo vivi isso de perto. Meu pai tinha uma empresa e muitas vezes ele falava mal daquele negócio. Reclamava muito. E depois, na cabeça dele, existia a expectativa de que eu viesse estudar em São Paulo e um dia voltasse para Manaus para tocar essa empresa. O problema é que eu não quis voltar. E também eu não queria tocar aquela empresa. Eu me lembro de pensar: mas e você, não gosta de mim? Você reclamou a vida inteira desse negócio e agora quer que eu assuma? Essa frase resume muita coisa, porque na cabeça do fundador, aquilo era só um desabafo, mas na cabeça do filho, aquilo era educação. Eu estava aprendendo todos os dias que empresa era sinônimo de peso, de estresse, de problema. Isso acontece em muita família empresária. A mesa de jantar vira uma espécie de terapia corporativa, só que essa terapia vem sem contexto, sem proporção e sem filtro. A criança não viu o contrato que foi fechado, não viu o cliente satisfeito, não viu o funcionário que cresceu ali dentro. Ela não viu aquela família que se sustentou por causa daquela empresa. Não viu o impacto na comunidade. Ela só viu o pai irritado, a mãe preocupada. Ela ouviu que ninguém presta, que cliente é difícil, que sócio é tudo ingrato, que funcionário não sabe fazer nada direito, que trabalhar naquela empresa era uma prisão, que ser empresário era terrível. Mas e aí, depois de 15, 20 anos ouvindo isso, a família chama essa pessoa e diz: agora é a sua vez de cuidar do legado. Percebe o paradoxo? Você chamou de legado aquilo que apresentou a vida inteira como fardo. Olha, eu não estou dizendo isso para culpar o fundador. O fundador muitas vezes só estava cansado. Ele estava se sentindo sozinho, carregado demais. Estava tentando proteger a família. Mas aqui está o ponto, sócio. A próxima geração não recebe só o patrimônio. Ela recebe também a narrativa emocional daquele patrimônio. E essa narrativa pode aproximar ou afastar. E aqui entra uma distinção importante. Apresentar positivamente a empresa não é vender uma fantasia. Não é fingir que está tudo bem. Não é esconder o problema. Não é colocar a criança dentro de uma propaganda de margarina. A empresa não precisa parecer perfeita. Ela precisa parecer real, mas com proporção. Todo trabalho tem dificuldade. Toda empresa tem crise. Todo empresário tem dias ruins. A pergunta é: qual história você está contando mais? Se a única história que chega em casa é a da dor, não se surpreenda quando seu filho não quiser se aproximar da empresa. E aqui vem a parte que mais gente ignora. Esse princípio não vale só para a empresa, vale para as 3 dimensões: empresa, família e patrimônio. Afinal, se o filho não conhece a empresa, ele não vai querer assumir. Se ele não conhece o patrimônio, ele não vai saber preservar. Se ele não conhece a história da família, ele não vai sentir pertencimento.
Se não convive com primos, tios, avós e outros sócios, ele não vai criar vínculo. E depois, quando vir adulto, você espera que ele tome decisões difíceis com pessoas que na prática são quase que desconhecidos. Empresa, patrimônio e família. 3 coisas que o herdeiro precisa conhecer antes de você esperar amor. É por isso que eu gosto de pensar numa trilha. Eu chamo a trilha do legado vivo. E ela tem 4 fases: encantar, explicar, experimentar e escolher. Primeiro, encantar. Isso acontece principalmente na infância, dos 3 aos 8 anos. É levar a criança para a empresa sem cobrança. Deixar ela ver o produto, conhecer o funcionário pelo nome, entender que aquele lugar existe de verdade, sentir o cheiro da loja, da fábrica, do escritório, da concessionária, do supermercado, enfim, o cheiro do seu negócio. No meu caso, eu lembro de passar tardes nos supermercados da família. Fazia a tarefa de lá, ouvia os termos do negócio, via as lojas funcionando, ia para as feiras de supermercado. Nas concessionárias, eu lembro dos lançamentos de carro, do cheiro de carro novo, de entrar no carro e me imaginar dirigindo um dia. Aquele Cadete GSI branco, aquele Corsinha amarelo esportivo. Isso cria memória afetiva. Não era uma aula de governança, era pertencimento ao vivo. Segundo, explicar. Dos 9 aos 14 anos. A criança cresceu um pouco. Agora dá para mostrar como a empresa gera valor. O que nós vendemos, para quem, por que o cliente compra da gente, o que é lucro, o que é risco, por que não dá para tirar todo o dinheiro da empresa, por que a decisão errada afeta tanta gente? E aqui vem uma coisa importante: dinheiro não é forma de controle. Dinheiro precisa ser linguagem de responsabilidade. Quando a família usa dinheiro apenas para controlar o filho, ela não forma um sócio. Ela forma alguém dependente, ressentido ou despreparado. E o pior, pode ser todos 3 juntos. Educação patrimonial é ensinar a pessoa a construir, preservar e multiplicar o patrimônio. É mostrar que patrimônio não é mesada eterna, é consequência de escolhas, renúncias, risco e trabalho acumulado. Terceiro, experimentar, dos 15 aos 20 anos. Na adolescência e no começo da vida adulta, não basta só ouvir as histórias, tem que viver alguma coisa. Um estágio de férias, um projeto pequeno, uma reunião com um ouvinte, uma visita no cliente, uma conversa com executivos, uma responsabilidade real, proporcional à idade. E aqui vem um ponto essencial: tem que deixar errar pequeno. Muita família só chama o herdeiro quando é hora de tomar decisão de assumir ou não o negócio. Aí quer que ele decida a sua vida inteira em toque de caixa, de uma vez, sem repertório nenhum. Você não forma um bom sócio jogando ele direto na operação. Você forma dando repertório antes. Quarto, escolher. Dos 21 anos em diante. E escolher é a palavra-chave dessa trilha. Porque o objetivo não é obrigar todo filho a trabalhar na empresa. Esse é um erro grave. Sócio, seu filho pode não ser gestor, pode nem querer trabalhar na operação, pode querer empreender, ser médico, artista, investidor, conselheiro, professor, executivo em outra empresa, sei lá. Mas ele ainda pode ser e deve ser um bom sócio. E aqui está o ponto: ser um bom sócio já é muita coisa. Um bom sócio entende o que tem, entende seus direitos e deveres, sabe fazer perguntas, sabe respeitar a governança, sabe votar, sabe discordar sem destruir a família, sabe preservar o patrimônio, sabe construir o melhor time usando as melhores habilidades de cada um. Às vezes, converter um filho em um bom sócio é mais importante do que forçar esse filho a ser um gestor mediano. E isso é especialmente importante para você, fundador, ouvir, porque o fundador muitas vezes confunde continuidade com repetição. Ele acha que o legado só continua se o filho fizer exatamente o que ele faz. Mas legado não é cópia. Legado é continuidade com adaptação. Até porque o mercado é outro, completamente diferente. E aqui entra também o papel do cônjuge. Porque a narrativa da empresa não é construída só por quem está lá na operação. Se o pai chega reclamando todos os dias e a mãe reforça, seu pai sofre por causa dessa empresa.
A criança recebe a mensagem dos dois lados. O cônjuge pode aproximar ou afastar a próxima geração desse legado. Olha, eu não estou dizendo aqui que o cônjuge precisa virar garoto propaganda da empresa, mas precisa ter consciência do peso da narrativa. Dentro de uma família empresária, tudo comunica. O silêncio comunica, a reclamação comunica, a forma como você fala dos seus sócios comunica, a forma como você trata dinheiro comunica. No método EFA, Empresa Familiar em Ação, eu falo muito das 3 forças que sustentam uma família empresária: relacionamento, informação e alinhamento. Esse tema junta as 3. Relacionamento porque ninguém constrói legado sem vínculo. Informação porque herdeiro que não sabe o que existe, não sabe o que tem que defender. Alinhamento, porque só depois de vínculo e informação dá para falar sobre papel, sucessão e futuro. Então, se você é fundador e está aí do outro lado, começa por uma pergunta simples: que história sobre a empresa sua família escuta dentro de casa? A história do peso ou a história da construção? A história da reclamação ou a história do impacto? A história da obrigação ou a história da possibilidade? Você não precisa romantizar a empresa, mas também não pode apresentar só a pior parte e depois esperar amor. Afinal, ninguém ama o que não conhece. E na família empresária, transformar legado em prática começa muito, mas muito antes da sucessão formal. Começa no jeito como você fala, no que você mostra, no que você permite que a próxima geração viva de fato. Talvez seu filho não precise ser convencido a entrar na empresa. Talvez o que ele precisa é primeiro conhecer uma versão da empresa que não é só dor e sofrimento. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal e ativa as notificações. Dá também aquele like que ajuda bastante. Compartilhe esse vídeo com um familiar que precisa ter essa conversa. Compartilha também com o cônjuge, porque essa conversa ela precisa ser dos dois lados. E me conta nos comentários que história a sua família escutava sobre a empresa quando você era criança. Até o próximo vídeo.